Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo aí sobre o PVBI, o Fundo de Laje da Pátria, né? Bora dar uma olhadinha aí o que rolou nesse mês. Então a gente vê aqui um fundo de 2020, tem aí sua taxa de administração, que a gente pode pular. Bora aqui para os indicadores financeiros. Então, fundo com um PL aí de 2.800 bilhões, uma cota patrimonial aí de 104,85, cota mercado hoje tá 79,48, PVP aí de 0,76, então tá com gigantesco desconto e tem pagando um dividendo aí de 7,5 ao ano. Os indicadores imobiliários, então, tem 7 edifícios, 43 locatários, tem uma vacância física aí de 13,4 e financeira de 14,1. Só que essa vacância aqui, ó, ela vai aumentar, viu? A cada mês que passa vem aumentando muito. Bom, bora dar uma olhadinha aqui nos detalhes do fundo, né? Então, começando aqui nos comentários do gestor. Aqui ele já fala direto primeiro sobre a vacância, né? A vacância projetada do PVBI está no maior patamar histórico, impactado pelas devoluções recentes do FL 440. Continuando aqui. Nos rendimentos, né, a estratégia da gestão com a reserva de lucro não distribuído e resultado não recorrente visa a manutenção de distribuição de rendimento no patamar atual até o final do ano, ou seja, temos o guidance aí até o final desse ano de 50 centavos por cota, né? Que ele continua falando que acredita que uma boa performance de locação fará com que o resultado do PVBI atinja ou até supere o patamar atual lá em 2026, né? No entanto, parece improvável que isso ocorra ainda nesse ano de 2025. Então, assim, tá bem difícil essa situação aqui mesmo, né? Aqui ele ainda fala sobre as iniciativas da gestão, com foco prioritário na alocação dos espaços, né? Mas não está fora de cogitação aí realizar novas vendas, igual ocorreu lá no Vila Olímpia Corporate. Aqui em relação a resultados, ele gerou aí 50 centavos, né? O que foi distribuído. Nas movimentações do locatário, aqui que a gente vê que a vacância vai aumentar, né? Então, nesse mês até teve a entrada de um novo locatário lá no Vila Olímpia Corporate, né? Aí a vacância reduziu um pouquinho. Só que aí já tem mapeado saída dessa Serena lá do Vera Cruz e do... Esse aqui é a China Construct Bank lá do FL 440 nos meses de setembro e maio respectivamente. Então, com essas movimentações descritas, projetamos uma vacância que vai para 23% até o final de 2025. Se ninguém mais sair até lá, ela vai ficar em 23%, o que já é muito alto, né? Se mais alguém sair, aí vai continuar aumentando ainda mais isso, né? Aqui em relação a reajustes, nesse mês foi realizado o reajuste, né? Então, ótimo. Performance aqui do fundo. A gente vê que o fundo está apanhando e apanhando bem feio. A gente vê que em um certo momento ali, ó, de janeiro de 23 até aqui mais ou menos, ele ainda ganhava pelo menos do IFIX, né? Do CDI ele já vinha perdendo mesmo. Só que se a gente pegar todo o acumulado desde 2020, a gente vê que ele tá aqui, ó, atrás de IFIX e atrás do CDI bruto. Então, aqui na distribuição, a gente vê o quanto que veio cair na distribuição, né? Então, até agosto de 2024, ele pagava 65 centavos, aí diminuiu para 55, e isso foi até janeiro de 25, e agora vem pagando 50 centavos, e já temos aí o guidance até o final desse ano, 50 centavos por cota, né? Então, um dividendo aí que dá 7,5 ao ano. Aqui em relação ao resultado, a gente sempre dá uma olhadinha aqui por cota, né? Fica mais fácil. Então, assim, a gente vê a receita hoje recorrente dele é 58 centavos, tem 8 centavos de despesa, sobra 50, é o que ele vem distribuindo, né?
E aqui a gente vê a parte de reserva acumulada. Essa reserva acumulada aqui de 19 centavos é por conta da venda que ele fez lá do Vila Olímpia Corporate, né? Ele vendeu algumas salas lá, alguns conjuntos, e acabou deixando isso como reserva. Aqui no balanço patrimonial, deixa eu dar uma olhadinha aqui como que tá, né? Então ele fala que o fundo tem uma concentração de mais de 97% do PL em imóveis. É isso, um fundo de laje de tijolo tem que ter tijolo, né? Já considerando os 49,5% do ativo FL, que foi adquirido pelo fundo através de um fundo imobiliário, né? Então a gente vê aqui toda a composição. Tem aqui em imóveis 2 bi e 300 milhões. Em fundo imobiliário aí ele tem 515 milhões. Tem mais um pouquinho aqui em caixa, renda fixa, tem algumas parcelas aí a receber. No caso ele teria que pagar, né? Tá negativado aqui. E a gente vê o PL dele aí que dá 2 bi e 900. Aqui na carteira de ativos a gente vê os ativos imobiliários aqui. Então tudo separado aqui, ó. O FL, Park Tower, Vila Olímpia Corporate, quer dizer, o Cidade Jardim, o Vila Olímpia Corporate é aqui. Distribuição geográfica, tudo em São Paulo, na região mais prime de São Paulo. Ainda na carteira de ativos, alocação por classe. Então a gente vê que 80% está em lajes AAA, né? Alocação por segmento, a gente vê um pouquinho aqui de tudo. Instituição financeira, saúde, gestora de recursos, tecnologia. E alocação por inquilino, Prevent Senior. Essa aqui que vai desocupar em setembro, né? Então temos aí um pouquinho de tudo também. A alocação na natureza dos contratos, tudo contrato típico. E por indexador aí, 60% em IPCA, 35% em IGPM. Mês de reajuste dos contratos, a gente viu que já passamos isso aqui, né? Tem bem pouquinho aí o restante do ano. Se a gente somar tudo vai dar 20, 30, coisa de 35%. As revisionais, ainda essas revisionais estão em aberto, né? Então precisamos de mais detalhes, o porquê que está em aberto, sendo que era para ser feito em 2024. Aí em 2025 temos mais 11% de revisionais. Então se a gente somar tudo aqui, ó, 40% de revisional ainda esse ano, né? Vencimento dos contratos, a gente vai vendo aí que 4% aí em 2025, 9% em 2026. A gente tem que ficar bem atento aqui, porque muitos estão entregando, né? Então, se a gente tivesse um número muito grande aqui próximo, talvez a vacância poderia subir um pouco mais, né? Apesar que nada impede também de rescindir o contrato, né? Que com rescisão acaba pagando multa, às vezes é mais pesado, às vezes compensa mais ficar mesmo, né? Seguindo aqui, histórico da vacância. Então, a gente vê aí o quanto ela veio aumentando, né? Então, estava lá em setembro de 24, estava em 7%. E olha esse salto que ela deu para 14%, sendo que em setembro chega a 26%, 26%, 26%, 24%, alguma coisa assim. Então, assim, saltou bastante, né? Quer dizer, aqui eu estou falando da vacância financeira, né? A vacância física também está em patamar bem elevado, né? Ela foi diminuindo um pouquinho. A vacância física foi diminuindo, a vacância financeira foi aumentando, porque vai dando muito... Como que é o nome? Me fugiu da cabeça agora. Bom, a negociação de laje é o seguinte, você entra e muitas vezes você não começa a pagar logo de cara ali. Ele te dá uma carência. E só depois de um tempo você começa a pagar, né? Então é normal a gente ver isso aqui. A vacância física, ela diminui um pouco, porque estão ocupando espaços, só que a vacância financeira aumenta, porque tem um espaço a mais ocupado, só que ainda não está gerando nenhuma renda, né? Aqui a gente vê a carteira de ativos dele. Então a gente vê aqui o que temos vacância aqui. É o FL, 4.440, o The One, o Vila Olímpia Corporate e o União Faria Lima, que é quase 100%, né? A gente está falando de 81%. E a gente tinha uma expectativa muito grande nesse União Faria Lima e não foi correspondido, né? Então, o que dá uma vacância total aí de 13,4%.
E a gente vê alguns dos imóveis, né, deles. E aqui a gente dá uma olhadinha nas movimentações, né? Então, tudo que vem acontecendo desde fevereiro, né? Então, entradas, saídas. Então, a gente vê aqui como que está a vacância, né? Então, em abril aqui a vacância está 13,4, mas em maio já vai subir para 20,9 e lá em setembro vai subir mais ainda, que até ele traz aqui. Além do gráfico abaixo, informou que vai desocupar o Veracruz em setembro, elevando a vacância para 23%. Então aqui ainda ele vai subir mais um pouquinho. E aqui é bacana ele trazer isso aqui, né? A gente, até os últimos relatórios, não tinha nenhuma visão do que eles pretendiam fazer, do que eles estavam fazendo, é que pelo menos eles trouxeram um pouco disso, né? Antes disso, a gente vê aqui o upside de receita imobiliária, né? Então, hoje ele gera aí 57 centavos, né? Mas a vacância come 7 centavos aí. Então, se não tivesse essa vacância aqui, né? 7 centavos estaria aqui para dentro. O desconto de carência, que é exatamente o que eu expliquei para vocês, mais 1%, mais 1 centavo está comendo, né? Receita potencial aqui de 66 centavos. Enfim, trazendo aqui para o resumo da estratégia comercial, isso aqui que eu achei interessante eles trazerem, né? Então, eles falam com o objetivo de reduzir de maneira rápida e efetiva a vacância, né? Tem essa estratégia de prospecção ativa. Então, ao invés de ele ficar parado ali de uma forma passiva esperando alguém aparecer lá querendo alugar, ele vai atrás, vai procurar algumas empresas ali, vai bater na porta e perguntar, olha, eu tenho um espaço aqui, você não quer alugar? Provavelmente vai oferecer um pouco abaixo do valor. Ok, é entendível nessa situação, né? Porque está com uma vacância muito alta. Então, ele vai começar a fazer dessa forma, né? Então, até ele continuar aqui, através de aproximação e envio de proposta para potencial locatário, que tem o perfil alinhado às áreas disponíveis do portfólio, né? Então, assim, não dá para ser qualquer empresa, né? Vai chegar uma empresa condizente com o nível de imóvel que ele tem. E tem mais uma coisa aqui bem interessante, né? Além disso, identificamos que existe uma tendência para a alocação de espaço pronto de ocupação. É o famoso plug and play que o FATN faz muito, né? Então, o FATN, eu até gravei o relatório gerencial dele desse mês, vou deixar aqui nos cards para vocês. Ele adquiriu o Basílio Machado, um imóvel ali na Vila Olímpia, e de um mês para outro ele diminuiu a vacância dele muito, muito grande. Eu não lembro exatamente quanto de percentual, mas era alguma coisa assim, sei lá, estava em 23%, 27% de vacância, e de um mês para outro ele diminuiu coisa de 13% daquela vacância. Tudo por conta disso, né? Ele tem essa pegada de fazer essas locações, né? De deixar tudo ali nesse formato plug and play, né? Que você só muda para lá e pronto, não precisa fazer nada, não precisa levar material nem nada, já está tudo pronto. Então eles estão vendo que isso está sendo bem procurado e estão procurando fazer dessa forma, né? Que até ele continua aqui. Ele fala que em caso de eventual devolução, né, dos conjuntos, eles estão preservando o mobiliário e todo o layout, né, do imóvel em si, dos conjuntos. E além disso, estão reformando alguns dos espaços para trazer uma liquidez maior, ofertando aos interessados, né, de locação de espaço sob medida, esse plug and play, né? Então, bacana, espero que faça resultado, né? Que traga resultado. A gente vê que no FATN está conseguindo bastante, só que também é um outro público, né? Um outro valor, mas aqui pode ser que dê certo também, né? O ideal é tentar diminuir ao máximo essa vacância aí, mesmo que alugue um pouco mais abaixo do valor. E aqui a gente vê a parte de liquidez, então a liquidez muito boa, né? A gente vê também o número de cotistas aqui, ele veio caindo bastante, né? Perdeu bastante cotista de um ano para cá. E é isso, pessoal. Não tem mais o que trazer aqui, não. Essa questão da vacância assusta um pouco, né? A cada mês que passa vem subindo bastante essa vacância. Então até talvez seria bom o fundo começar a vender mais alguns conjuntos ali, não precisa vender um imóvel inteiro, né, um prédio todo, mas vai vendendo alguns conjuntos ali, igual fez no Vila Olímpia Corporate, vai juntando mais um valor aí para
para reserva acumulada, né? Quem sabe até não consegue aumentar um pouco mais essa distribuição para ver se a cota dá uma animada. E ficar atento nessas devoluções aí e tentar alugar o mais rápido possível que tiver. Então utiliza a estratégia que for para alugar isso mais rápido. E é isso. De resto, tudo ok com fundo, né? Não tem nenhuma vacância, então. Vacância não tem nenhuma alavancagem, então isso aqui é muito bom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, segue lá no Instagram, @FIDAQuestão. E é isso, pessoal. Valeu, abraço!